Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 4, verso de número 12. Mateus 4, 12. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus, ou o reino dos céus, está próximo. Amém? Pai, te louvamos, Senhor, pela tua santa, viva, eficaz palavra que fala aos nossos corações, e entendemos que é o Senhor falando conosco, o Senhor manifestando e revelando a tua vontade a todos nós, e nós pedimos, Senhor, que mais uma vez isto aconteça, que a tua palavra seja fonte de nutrição, de compreensão, e que a gente possa, Senhor, compreender que o Senhor fala conosco quando nós ouvimos a tua palavra e colocamos ela em prática. Nós então desfrutamos de tudo aquilo que é prometido nela, e entendemos que foi alguém que nos ensinou, foi alguém que nos falou, porque está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus e útil, para que nela, Senhor, nós encontremos o desenvolvimento que necessitamos para a vida. Em nome de Jesus nós pedimos, fala conosco, fala aos nossos corações. Amém, amém e amém. Você acabou de ver ali o testemunho do bispo Bartolomeu sobre a terra de Israel, sobre a nação de Israel. E na segunda-feira nós estávamos aqui na reunião de pastores, e ele estava falando sobre o desejo que ele tinha de falar nessa série Jesus sobre mim, sobre a sua experiência, porque o bispo Bartolomeu, ele é um homem que aqui na igreja é responsável por toda a área de ensino teológica da igreja, e é um mestre na palavra do Senhor, e uma pessoa que há mais de 50 anos vive no evangelho, pregando o evangelho, ensinando o evangelho, uma conduta de um filho de Deus, se esforçando para viver para a glória do Senhor, todos esses anos. Então, imagina quantas histórias, quantos testemunhos, quantas coisas já experimentou, já viu, já ouviu, enfim, quantas experiências tem com Deus, e lhe faltava uma experiência que era um sonho de vida, que era conhecer Israel, ir até Israel. E aí ele me contando, eu falei, conta, porque no domingo agora que vem, que é hoje, eu vou estar ministrando, e na segunda-feira nós vamos para Israel. Amanhã pela madrugada, essa madrugada de domingo para segunda, nós estaremos embarcando com uma caravana aqui da igreja e vamos para Israel, e eu vou falar um pouco sobre isso. Então eu creio que vai edificar a vida das pessoas. Eu sempre falo para as pessoas: se você tiver a oportunidade um dia de conhecer aquela terra, vá, não perca esta oportunidade por nada. Não vá com um coração místico, não vá com um coração religioso, não vá na intenção que muitas vezes muitos vão, nessa coisa religiosa, mítica, mística, de achar que lá tem alguma coisa no sentido que material, que você vai pegar a terra de Israel e vai trazer para sua casa e a sua vida vai mudar. Você vai pegar um pouquinho da água do Rio Jordão e as coisas vão mudar. Não, não tem a ver com isso. Entretanto, há de se compreender que aquela terra é a terra pela qual o Senhor escolheu nascer, viver, morrer, ressuscitar, e naquela terra ele voltará, porque quando ele voltar para buscar a sua igreja, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e a partir de Israel e de Jerusalém ele governará todas as nações da terra. Então Israel é um lugar importante para nós que professamos a fé em Cristo, no intuito de um desenvolvimento cultural,
histórico, social, teológico, um desenvolvimento sobre a história daquele lugar e como é importante Israel para nós cristãos, para nós que vivemos a fé em Cristo, até para compreendermos as coisas sobre o tempo em que vivemos. Israel, ele é um lugar cheio de simbolismos que a nós, na vida contemporânea, podem ser aplicados se nós termos o nosso coração sensível a isso. Então, como igreja, eu estou muito feliz porque eu já fui para lá 5 vezes, e todas as vezes que para lá eu sempre fui com uma caravana, sempre do lado de cá, do sentido do serviço a pessoas, de conduzir, ensinar, ajudar, enfim. E de um tempo para cá eu tenho sentido no coração o desejo de ir para lá, mas num outro ambiente, um ambiente de pesquisa, de estudo, de reflexão, de meditação. Então, para isto, ir com caravana já não é mais algo que é viável. Eu preciso fazer isso sozinho, uma mochila nas costas e você desenvolver. Eu sinto que eu preciso aprender e crescer mais, e eu quero fazer esse tipo de viagem para lá. Então eu já estava no coração o desejo de não fazer mais caravanas, mas nesta viagem de 2019, 2023, que foi a que o bispo Bartolomeu foi conosco, lá no monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, diante de uma experiência que o bispo Bartolomeu estava vivendo, eu olhando para ele pensando, meu Deus, são 50 anos de fé, 50 anos de vida com Deus, conhece a Bíblia de trás para frente, sabe tudo sobre a Bíblia, mas como é importante estar pisando no solo geográfico em que a Bíblia foi escrita, porque muitas coisas que a gente lê na palavra de Deus é geografia, tem a ver com o ambiente, e você pisar lá, você começa a entender certas falas, certos discursos, certas coisas que Jesus falou, e por que falou, e tem a ver com o território, e estar ali levou o bispo Bartolomeu a viver uma experiência nova com Deus, e naquele lugar ali nasceu no meu coração um desejo de fazer pelo menos mais uma caravana, convidando os ministros, convidando as pessoas que amam a palavra, convidando a igreja, porque todas as vezes que eu sempre fui com gente do Brasil inteiro. Eu abro a caravana e são raros os que daqui vão comigo, de Itajaí vão, sempre são pessoas do Brasil inteiro que eu não conheço, mas desta vez nasceu no coração o desejo de convidar a igreja, porque eu entendo que o Senhor vai nos colocar num lugar novo, especial nos próximos tempos, e a gente precisa ter da parte do Senhor um desenvolvimento e um crescimento e um conhecimento, para que a gente possa falar de determinadas coisas, tendo o conhecimento de causa, e tem coisa que só você vendo, para compreender, estando em loco. Então, fiz esse convite, muitos vão conosco, graças a Deus, e eu tenho certeza que muitos outros gostariam de ir, e eu me comprometi com Deus, e me comprometo com você. A partir de amanhã, nós estaremos embarcando às 6 horas da manhã, e com a graça do Senhor, essa viagem, em tudo que realizarmos, eu pretendo trazer para a igreja, de forma, através da internet, da rede social, tudo que for importante, tudo que for relevante, tudo que for necessário, que eu entender que tem a ver com o propósito de Deus para nós, eu quero publicar, eu quero gravar, eu quero registrar, quero gravar vídeos, quero encher a rede social de informações para dar àqueles que não puderam ir a sensação de que estão lá conosco. Então, se você quiser, me acompanhe nas redes sociais, porque serão dias especiais, e falando especificamente de Israel, o porquê que a gente precisa olhar para lá com esse olhar profético, esse olhar bíblico, esse olhar de compreensão sobre os tempos em que vivemos e as coisas que acontecerão, porque Israel sempre foi esse cenário aonde Deus estabeleceu, a começar pelo nome da nação. Aqui, quando eu falo sobre Israel, eu não estou falando propriamente sobre o governo atual, sobre a questão geopolítica atual, eu falo sobre a história de Israel, o nome de Israel, como tudo aconteceu. Israel foi um nome dado a Jacó. Quando Jacó estava guerreando, diz a palavra, com um anjo de Deus que lhe parou na metade do caminho e começou a contender com Jacó,
E diz a palavra que Jacó segurou aquele anjo e brigou com aquele anjo e determinou no seu coração não largar e não parar até que o Senhor lhe abençoasse, porque ele entendia que aquele anjo que aparece a ele era a expressão de Deus, era a manifestação de Deus. Então ele luta, como quem diz assim: eu não te solto enquanto não me abençoares, eu não te deixo enquanto não mudares a minha sorte, eu não largo enquanto não viver em ti tudo aquilo que eu sei que tu podes fazer por mim. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que largam por qualquer coisa, tem pessoas que não largam de jeito nenhum. Tem gente que qualquer unha encravada, qualquer problema, já considera não andar mais com Deus. Tem gente que diz: eu vou com Deus até o fim, aí se tu me largar eu não te largo. Jacó foi essa pessoa, e Jacó no seu nome carregava um significado de enganação, de suplantar, de enrolar, de agarrar oportunidades de forma muitas vezes capciosa. Ele tinha essa história na sua vida, essa marca no seu caráter, mas diante daquela ação de dizer: se eu encontrei o Senhor, agora o Senhor vai mudar a minha vida, eu tenho certeza disso, e eu não largo. Deus olhou para ele e disse: como é que tu te chamas? Eu me chamo Jacó. A partir de hoje, tu não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Israel significa Deus prevalecerá. O significado do nome Israel é este: Deus prevalecerá. E quando Deus diz a ele: tu lutaste e prevaleceste, Deus não estava dizendo: tu venceu Deus, mas o que Deus estava dizendo é o seguinte: tu resistisse todas as coisas. É mais ou menos o que Jesus Cristo vai dizer lá em Mateus, é mais ou menos o que Jesus vai dizer lá em Apocalipse: aquele que perseverar até o fim será salvo. A vida tem a ver com determinação e perseverança. Aqui que se encontra o propósito de vida. O propósito de vida é realmente nós entendermos algo que significa para nós, escolhermos viver por isso e estarmos dispostos a morrer por isso. Propósito de vida tem a ver com escolhermos algo para viver e vamos até o fim, entendendo que a nossa vida não faz mais sentido se não for por aquilo ali e naquilo ali. E Jacó percebeu isso, e Jacó entendeu isso, e Deus viu que Jacó estava decidido a ir até o fim. Deus poderia matar Jacó? Eu te faço essa pergunta: Deus tinha poder para matar Jacó? Jacó na mão de Deus era uma pulga. O anjo lhe fere a coxa, o anjo luta com ele, mas o anjo é mais ou menos como um pai brincando com a criança de lutinha. Deus poderia esmagar Jacó com um sopro, só que Deus percebeu que Jacó estava disposto a ir até o fim e morreria lutando. E por isso Deus disse: tu perseveraste, tu prevaleceste, tu persististe, e por isso teu nome não será mais enganador, mas será Deus prevalecerá contigo. Quem desiste não chegou no limite. Qualquer pessoa que desiste não chegou no limite, por mais que diga: cheguei no meu limite. Porque o limite do ser humano é a morte. O limite é quando as nossas forças se acabam, o limite é quando nós não viveremos mais, o limite é quando de fato toda a força humana acabou. E toda pessoa que desistiu significa dizer que ela não chegou no seu limite. Eu me lembro, um tempo da minha vida, uns 13 anos atrás, que eu estava vivendo limites intensos de opressão, de guerras espirituais,
de vida difícil dentro do propósito, a escolha que eu tinha feito por caminhar com o Senhor e todas as guerras e batalhas e sofrimentos que eu estava sofrendo. E eu me lembro que a minha oração é: Senhor, eu não aguento mais, eu cheguei no meu limite. Mas ao mesmo tempo que eu dizia eu cheguei no meu limite, eu dizia para o Senhor: mas eu não vou parar. Se o Senhor, ou eu morro, ou eu vou. Se eu estiver vivo, uma coisa o Senhor pode ter certeza: eu decidi, eu não volto mais atrás. A nossa camiseta, para quem se batiza, ela tem essa frase tem a ver com isso: decidi por Cristo, não volto atrás. Porque essa era uma oração que eu fazia: Deus, se eu tiver que morrer, eu morro, mas eu não largo. Eu tive crise de estresse, eu tive crise de pânico, eu fui parar em hospital, eu surtei, eu desmaiei, acordei no hospital tomando remédio na veia, várias coisas. Só que o interessante é que todas as vezes que eu dizia eu cheguei no meu limite, eu descobri que o meu limite era além do que eu dizia ser. E aí eu comecei a entender que, por mais que eu vivesse situações de extremidade, por causa do projeto de Deus que eu havia escolhido, tem um Deus que não me deixará ir além daquilo que eu suporto. E Ele sabe quanto nós podemos suportar, e o suportar tem a ver com a vida, e não com o ânimo. E esse é o problema da maioria de nós. A gente acha que o propósito de Deus tem a ver com o ânimo. Não tem a ver com o ânimo, tem a ver com a vida. Escolher algo para viver e estar disposto a ir até o fim. Escolher Cristo e viver até a morte por Cristo. E não pelo ânimo. E não pelo dia bom, e não pela vontade de fazer, mas porque tem que ser feito. Foi isso que Jacó entendeu. E aí Deus disse: tu prevaleceste. Porque Jacó, que agora é Israel, e Israel que a gente vê nos dias de hoje, e a vida da gente é assim: não existe vida sem guerra. Não existe vitória sem batalhas intensas. Não existe conquista sem enfrentamentos, sem combates, sem embates, sem dificuldades, sem territórios de guerra. Não existe isso. Só no fantástico mundo de Bob. Tem uma frase que eu guardo no meu coração: existir é sofrer. A vida é feita assim. Nós enfrentaremos muitas batalhas, a começar as batalhas internas. Quantas guerras nós enfrentamos que não tem nem a ver com o diabo não tem nada a ver com isso. Muitas vezes a gente está culpando ele está na sala de terapia dizendo: Deus, eu não tenho nada a ver com isso aí não. Não dá para transferir para outros, porque são as nossas guerras internas. O que Paulo disse em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, é este que eu faço. Porque quando eu quero fazer o bem, eu percebo uma força que atua em mim, e não é a força de Satanás, é a força da minha carne. A minha própria carne insubmissa e rebelde contra a vontade do Senhor, de modo que com a mente eu já pertenço a Cristo, eu quero fazer o bem, mas com a carne eu ainda vejo que eu sou escravo muitas vezes do pecado. A minha mente pertence à lei de Cristo, mas a minha carne muitas vezes está ainda sujeita à lei do pecado. Miserável homem que eu sou, disse Paulo. São os meus conflitos, as minhas batalhas, as minhas guerras internas que me levam muitas vezes a pensar que não vai dar certo, que eu não vou conseguir. Só que o que Israel nos ensina, e eu falo de Israel, Jacó, eu estou falando de uma pessoa. O que isso nos ensina? Que a verdadeira luta não é se livrar desses conflitos internos, porque eles sempre estarão presentes, mas é não se sujeitar a eles. O bem vencerá o mal. O bem que eu quero fazer eu ainda não consigo, mas eu tomei uma decisão, eu vou me livrar desse vício.
Eu tomei uma decisão, eu vou lutar até o fim contra essa iniquidade no meu coração. Eu tomei uma decisão, existe um espinho que está na minha carne, mas eu sei que a graça do Senhor me basta, e eu não vou negociar, eu não vou aceitar. Se eu cair hoje, eu vou levantar de novo. E aí Deus vai olhar para você e vai dizer assim: muito bem, prevaleceste, perseveraste, lutaste todos os dias contra isso. Mas às vezes o que a gente faz? Por não querer lutar, procura condicionar. Por não querer enfrentar, procura relativizar. E aí a gente vê até teologia para tentar justificar o que está errado. Do que vem isso? Vem de gente que diz o seguinte: já que eu não consigo vencer, eu não vou lutar. Jacó sabia que não podia vencer o anjo, mas ele resolveu lutar, e estava disposto a morrer naquela luta. E Deus disse assim: prevaleceste. Tem coisas sobre conflitos internos que a gente precisa tomar uma decisão, dizer assim: eu estou disposto a morrer lutando, mas eu não vou desistir. A tua carne precisa saber disso. Eu estou disposto a morrer lutando. Talvez eu viva sempre tropeçando, mas eu vou levantar todas as vezes. Entenda uma coisa: minha carne, a minha mente pertence a Cristo, e quem me governa é a mente de Cristo e não a minha carne. E eu vou lutar todos os dias, até o fim. Até o fim. Talvez você morra emperebado, porque a carne é desgraçada, mas você vai morrer salvo, porque o Senhor disse assim: muito bom, servo bom e fiel. Você lutou, você não aceitou, você não se entregou, você lutou, porque um bom soldado, se tiver que tombar, tomba com a espada na mão. Morre lutando e não fugindo. Os conflitos que nós vivemos, tem os conflitos espirituais, sim, tem os conflitos internos, e tem os conflitos espirituais, que são de fato o inferno se levantando contra nós. E Paulo vai dizer em Efésios: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades, autoridades e agentes do mal nas regiões celestiais. Tem guerras que são espirituais, que a gente precisa se levantar com jejum, com oração, com estratégias espirituais, se revestindo de toda a armadura de Deus, como diz a palavra, para suportar o dia mau e poder prevalecer sobre as ciladas de Satanás. E essas batalhas também são batalhas para a gente não fugir, para a gente enfrentar, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, diz a palavra. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Batalhas espirituais que nós enfrentaremos, muitas serão. Muitas vezes o inferno preparará armadilhas e ciladas, só que nós estaremos paramentados com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com as sandálias da preparação do evangelho da paz, com a couraça da justiça, com o cinto da verdade e com a espada da palavra. E essas armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas nos levarão a enfrentar e vencer. Sempre será uma luta, humanamente falando, naturalmente falando, obviamente falando, de Davi contra Golias. Sempre será uma luta que, quando os principados e potestades se levantarem contra nós, nós veremos grandiosidade, poder, mas em nome de Jesus nós nos levantaremos com a ousadia e com a coragem daqueles que dizem: tu vem contra mim com tudo isso que tu tem, mas eu vou contra ti em nome de Jesus, o nome sobre todo nome, que até o inferno tem que se dobrar. E aí Deus vai olhar e vai dizer assim: corajoso, prevaleceu, confiou no nome do Senhor, sabe que aquele que está com ele é maior do que aquele que está no mundo. Então não existe vida sem guerra.
Não existe. Quando não é um conflito interno, quando não é uma guerra espiritual, é um conflito externo que também nos abala. Porque tem as guerras que não tem nada a ver conosco, tem as guerras que tem a ver com os outros, mas nos afetam também. Paulo disse assim aos Coríntios: quando chegamos na Macedônia, não tivemos momento de descanso, porque de todos os lados fomos atribulados, conflitos externos, temores internos. Paulo está dizendo: eu tive as minhas guerras internas, tem as guerras espirituais de todo o sacerdócio do apostolado que eu enfrento, mas tem também os conflitos externos, gente brigando e me afetando, gente vivendo a vida deles, e a vida deles de certa forma afeta a minha. É um filho que fica doente, é uma esposa que não está legal, é um negócio da família que não está indo bem. São conflitos externos que muitas vezes nos afetam, nos abalam, mas em todas essas coisas nós devemos lutar. É isso que Jacó entendeu, e por isso Deus mudou o seu nome para Israel, e é isso que você e eu precisamos entender. Os conflitos sempre haverão, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu não sei qual é o nível de guerra que você está vivendo, eu não sei se é pessoal, eu não sei se é individual, eu não sei se é espiritual, eu não sei se tem a ver com terceiros, mas que te afetam, mas uma coisa em nome de Jesus você precisa entender: Deus prevalecerá. Deus prevalecerá. E por isso você precisa decidir: eu não saio, eu não me movo, eu não mudo, eu não corro, eu não desisto, enquanto Deus não me abençoar, porque eu carrego uma promessa de ser abençoado, e eu sei que Deus comigo é maior, e portanto Deus prevalecerá. Daqui a pouco você está rindo do que está te fazendo chorar, porque é isso que vai acontecer. Jesus nasce nessa terra, Jesus escolhe esse lugar para vir. Jesus nasce em Israel, na cidade de Belém de Judá, também a mesma terra do rei Davi. Nós vamos conhecer essa cidade, nós vamos nos pastos, nos campos, e nós vamos ver que Belém não é uma cidade tão grande assim. Quando a Bíblia diz que os pastores estavam nos campos e de repente uma multidão de anjos cantando, a gente vai ver aquele campo, provavelmente foi por ali que aconteceu. É lindo. E Belém significa casa de pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. O pão nasceu na padaria. O pão nasceu na casa de pão. O dia de hoje é um dia de um pão vivo, nutritivo, descendo dos céus sobre a nossa vida, a palavra do Senhor. Pão quentinho, pão novo, pão fresco, pão vivo. A igreja, a reunião da igreja é uma casa de pão, é um lugar de alimento espiritual, é um lugar onde Jesus se move, e Jesus escolheu nascer então em Belém, e diz a palavra que quando ele nasce, Herodes fica sabendo sobre o nascimento de Jesus, e que ele era o Messias prometido, e ele determina que todas as crianças deveriam ser mortas de 2 anos para baixo, com medo de que aquele Messias lhe roubaria o seu lugar de poder, de governo. E é por isso que como igreja nós somos contra, por exemplo, legalizações do tipo aborto, porque o aborto sempre a legalização do aborto sempre é uma força maior contra vulneráveis e indefesos, em nome do Estado, em nome do poder, em nome do governo. Não é uma estratégia nova. Satanás usou isso contra Moisés, tentando matar Moisés, usou isso contra Jesus, tentando matar Jesus, matou muitos porque ele não sabia quem era. Então, não sabendo quem é, vamos legalizar para matar quantos nós pudermos, e esta é a tentativa nos dias de hoje. A legalização de aborto nada mais é do que uma tentativa de matar e destruir libertadores dessa geração. Só que em nome de Jesus eu fico feliz que aqui nessa igreja tem um monte de meninas, mulheres, mães aí, gerando, engravidando, porque o Senhor sempre vencerá. O teu filho será uma bênção, a tua filha será uma bênção, nossos filhos serão benditos em nossa geração, serão libertadores dessa geração em nome de Jesus.
E é por isso que nós cremos no poder da vida, incentivamos o valor da vida. Jesus tem que fugir para não ser morto, e depois de muito tempo ele volta, diz a palavra, e agora ele vai viver na Galileia. Nasce na Judeia e vai viver lá no extremo norte da Galileia, e aqui a mensagem começa a fazer sentido a nós, porque a Galileia, naquele tempo, era a Galileia dos gentios, do povo que não era judeu, mas que precisava conhecer a luz, precisava reconhecer a luz, e vivia na terra da sombra e da morte. Só que naquele lugar raiou a luz. Galileia significa distrito, significa circuito. Galileia tem a ver com caminho, Galileia tem a ver com jornada, Galileia tem a ver com caminhada. E Jesus foi morar na Galileia. E quando eu digo para você que Israel é cheio de simbolismos, isso tem a ver conosco. Na jornada da vida é bom que Jesus esteja por perto. No circuito da vida, na corrida da vida, é bom que Jesus esteja dentro. Não apenas como um visitante, não apenas como um peregrino, não apenas como um forasteiro, mas como habitante. Jesus era um judeu nato, da tribo de Judá, descendente de Davi, poderia viver em Jerusalém, mas escolheu viver na Galileia, como quem diz assim: se vocês querem viver a luz, é bom que eu esteja por perto, não apenas como visitante, mas como habitante. Na vida daqueles que dizem, eu tenho uma jornada, eu tenho uma peregrinação, eu tenho um caminho a traçar, e é bom que Jesus esteja comigo. Porque se Jesus estiver comigo, aonde há trevas, agora haverá luz. Aonde havia planos de morte, agora os planos são de vida. E Jesus então ele vai se formar, ele vai viver, ele vai passar toda a sua formação de vida morando na Galileia. Provavelmente dos 4 até os 33 anos, quando ele morre, a sua casa, a sua habitação, a sua base era na Galileia. Primeiro em Nazaré, depois em Cafarnaum, e percorria todo Israel, ia para Jerusalém muitas vezes nas festas e voltava, mas voltava para a Galileia. Quando ele começou o seu ministério, antes mesmo de começar o seu ministério, diz a palavra que ele vai e se sujeita a João Batista, pedindo a João Batista que ele lhe batize. E João Batista diz: eu preciso ser batizado por ti, tu que vens a mim, não faz sentido. E Jesus diz a ele assim: deixa assim, convém que seja feita toda a justiça. Então João Batista aceita, e ele é batizado por João Batista. E por que João Batista não queria batizar Jesus? Porque Jesus é a água da vida. Jesus é aquele que é a fonte de todas as coisas. E Jesus vai se batizar no Rio Jordão, e Jordão significa aquele que desce. O Jordão nasce no Monte Hermon, o Monte Hermon significa santuário. Jordão é aquele que desce, Jordão forma o mar da Galileia. Mar tem a ver com povos na Bíblia. Todas as vezes que você lê a palavra mar, lá no livro de Apocalipse, você vai ver, e vi um grande mar, ali está falando de gente, ali está falando de nações, ali está falando de povos. O mar da Galileia simboliza os povos gentis, só que ele é abastecido pelo Rio Jordão, porque vida de verdade só há quando aquele que desce dos céus passa a habitar entre nós. Mais uma vez eu repito para você. E aí aquele que desce se batizou nas águas do Rio Jordão, e agora ele se levanta, e quando ele sai das águas, diz a palavra que uma voz dos céus diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Nós temos um hábito e uma expressão simbólica de um testemunho público. Quando a gente diz publicamente a quem nós pertencemos, nós descemos às águas, nós nos batizamos. Isso é um mandamento, isso é uma ordem, isso é o ensino do Senhor, porque o Senhor busca pessoas que estejam dispostas a tornar pública a sua fé. Então, a hora do batismo é um ato público. Nós vamos fazer um batismo agora dia 7 de setembro.
Se você não é batizado ainda, não é batizado ainda, eu te encorajo, faça isto, porque você vai estar declarando publicamente a quem você pertence. Mas o batismo real e verdadeiro não acontece simplesmente no ato do batizar-se publicamente, mas acontece interiormente, quando é um batismo espiritual, daquele que aqui dentro primeiro decide, e aquela água viva lava o nosso espírito, muda a nossa vida, transforma a nossa história. Então batismo genuíno é aquele quando a gente se entrega a Jesus de todo o coração, e entende, se eu tenho que ser mar, eu preciso ser abastecido por rio, e o rio que me abastece, é o rio da água da vida, que corre do trono de Deus, descendo do Hermon, até mim, e por onde esse rio passa, a vida e vida abundante, todas as coisas acontecem, todas as coisas prosperam. E aí sim, uma vez que isto é uma realidade interior, eu torno exterior. Quantas pessoas que se batizaram apenas por uma legalidade religiosa, porque viu o outro se batizar, porque o pai mandou, a mãe mandou, como se molhar o corpo, que nem o céu vai herdar, porque a carne não herdará o reino de Deus, fosse o suficiente. Não, meu irmão, é uma decisão interior, alguém que diz, eu já não vivo mais para mim, Cristo vive em mim. Esta água hoje, que eu bebi, não só matou a minha sede, mas tornou em mim uma fonte a jorrar para a vida eterna, e agora sim, por causa disso eu torno público, porque eu não preciso esconder nada de ninguém, aquele a quem eu sirvo, eu quero que todos saibam quem Ele é. Todos esses simbolismos, a gente vai ver lá, a gente vai no Rio Jordão, a gente vai mergulhar no Rio Jordão, a gente estará lá. Por isso que eu digo, quando a gente chegar lá, para aqueles que vão, para aqueles que um dia forem, não chegue lá com um olhar místico, chegue lá com esse olhar de compreensão, que aquilo ali na verdade é um símbolo de coisas espirituais muito maiores, não é aquilo ali a coisa, aquilo é um símbolo da coisa, é apenas uma materialização, um entendimento. Eu vivi uma experiência em 2023, agora extraordinária, eu nunca tinha ido lá, eu fui no monte, como é que é o nome do monte? Me ajuda aí os pastores, que Saul caiu, Saul foi morto, se alguém lembrar me fala, eu esqueci o nome da montanha, mas essa montanha ela fica na beira ela é encosta, né, do Vale do Armagedon, e Saul foi morto nessa batalha, em cima daquela montanha. E quando Saul morreu naquela montanha, Davi, ao ficar sabendo, escreve um cântico, um lamento. E ele no seu lamento amaldiçoa aquele monte. Monte Gilboa. E ele amaldiçoou o Monte Gilboa, dizendo, em ti nada mais nasça, não haja mais fertilidade, enfim, ele faz ali no seu lamento uma maldição. E a gente foi visitar esse monte 3.000 anos depois, incrivelmente, exatamente aonde Saul caiu, nada nasce. Em volta tem plantações, tem videiras, em volta no próprio monte, mais para frente tem plantações, e exatamente aonde foi a morte dele e dos seus filhos, ali não nasce nada. Olha o poder da palavra. Por isso que nós precisamos entender, quando a gente vai para esses lugares, a gente entende coisas que a gente fala e parece que entra por aqui, sai por aqui nos ouvidos dos crentes. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e aqueles que gostam de utilizá-la comerão do seu fruto. Tem coisa na vida da gente que só está uma tragédia por causa da nossa língua maldita. Filhos que não dão certo porque a gente amaldiçoa, casamento que não dá certo porque a gente amaldiçoa, empresa que não dá certo porque a gente amaldiçoa, igreja que está uma porcaria porque a gente amaldiçoa. E o Senhor está dizendo, cuidado, Jesus Cristo falou, nós prestaremos conta de toda palavra inútil que nós tivermos declarado, pois por nossas palavras nós seremos absolvidos, e por nossas palavras seremos condenados. A gente precisa ter noção do poder da palavra, a gente não tem noção do poder da palavra.
Tiago vai dizer: não existe como ter duas fontes numa mesma fonte, duas qualidades de água numa mesma fonte, água amarga e água doce. Ou a gente opta por ser água de bênção, ou a gente opta por ser água de maldição. Ou a gente opta por abençoar, por bendizer, por engrandecer, por construir, ou a gente opta por destruir. E a nossa língua tem muito poder. E existem coisas que para mudar na nossa vida a gente precisa entender hoje. O valor da palavra, o valor daquilo que a gente expressa, o poder que há em nossas palavras. Em nome de Jesus, bendiga a tua casa, bendiga o teu trabalho, bendiga a tua saúde, bendiga a tua sorte, bendiga o teu futuro, bendiga, e você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Quer mudar a espécie da colheita? Mude agora a espécie da semente em nome de Jesus. Porque muitas coisas que nós vamos viver, ou estamos vivendo, tem a ver com aquilo que nós estamos declarando, com aquilo que nós declaramos no passado. E o Senhor está nos ensinando a encontrarmos o valor e o poder que há nas nossas palavras. E se você acrescentar o nome de Jesus, meu irmão, em tudo aquilo que for bendito, é como se fosse um adubo, que vai nascer com força, que vai nascer com vigor, que vai nascer com frutos viçosos e uma árvore verdejante em nome de Jesus. E aí lá vai Jesus. Quando ele começa, quando ele sai das águas do batismo, eu estou caminhando aqui para chegar no texto final. Quando Jesus sai das águas do batismo, que o Espírito Santo declara sobre ele quem ele é, o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Diz a palavra que agora Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado. E Jesus agora no deserto, ele será tentado em 3 tipos de fomes que todos nós temos. Todos nós temos fome de alimento, fome de reconhecimento e fome de sucesso. Todos nós. A maior parte de nós aqui, amanhã vai se levantar para trabalhar, porque tem fome de alimento. Está passando fome? Não, mas se parar de trabalhar, não come. O que nos motiva a trabalhar é a necessidade que temos de sustento, de alimentar a nossa casa, de botar pão sobre a mesa, comida. Trabalhamos pela necessidade de alimento. O estômago nos motiva. Talvez você diga: eu tenho sido muito abençoado, graças a Deus. Já não me preocupo mais com a comida não é, e muitos assim já estão prosperando de certa forma, que se parar de trabalhar hoje, vive para o resto da vida com o que tem, só que tem que morrer daqui uns 3 meses, porque a maior parte de nós busca pelo alimento, necessita do alimento. Precisamos trabalhar e pedimos saúde ao Senhor, porque filhos dependem, casa depende, pessoas dependem. Então a necessidade de alimento e a fome de alimento todos nós temos. E é nesse momento de vulnerabilidade, muitas vezes, que o inimigo se apresenta a nós. Por causa da nossa fome de alimento, ele quer corromper a nossa identidade por causa da necessidade. Só que em nome de Jesus, tal como Jesus, o lugar não determina quem Deus é em você. Você pode estar no deserto, mas você está no deserto cheio do Espírito Santo de Deus. E isto é o suficiente para você não permitir que a sua identidade de filho de Deus seja corrompida por causa da sua necessidade. Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Não mude a ordem natural das coisas por causa de um momento de necessidade. Você carrega uma promessa e o Espírito de Deus está com você, ainda que seja num deserto, por causa da necessidade e a fome de alimento. É uma necessidade, Senhor, então vamos sonegar. É uma necessidade, Senhor, então vamos prometer 100, vamos entregar 80. É por necessidade, Senhor, então vamos contar aqui uma história, amanhã ou depois eu conserto, depois que der o resultado. E o Senhor está dizendo assim, ó, não corrompa a tua identidade de filho, justificando com a tua necessidade, com a fome de alimento.
Não corrompa o projeto de Deus por causa da fome. Não corrompa os sonhos de Deus por causa de uma necessidade elementar. O Senhor diz a você, como diz a mim: não se preocupem quanto ao que comer, não se preocupem quanto ao que beber, não se preocupem quanto ao que vestir, porque os pagãos correm atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês necessitam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas lhes serão acrescentadas. É no momento que a gente está mais cheio do Espírito Santo, muitas vezes, que a gente vai para um lugar difícil de lidar. Muitas vezes acontece conosco, o momento que a gente acha: uau, agora eu estou cheio do Espírito de Deus, e aí a gente pensa que tudo vai dar conforme a gente planejou, o melhor que a gente planejou, de repente um deserto diante de nós. Só que isso não é castigo de Deus, isso é Deus antevendo aquilo que nós vamos passar e nos enche de força para enfrentarmos, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Não corrompa a tua identidade por causa de uma necessidade. Todos nós temos fome de reconhecimento. Não significa dizer que você está fazendo para se aparecer, não significa dizendo que você está fazendo para que alguém diga alguma coisa, mas está dentro de nós sermos reconhecidos naquilo que fazemos. Sermos honrados, sermos elogiados. Quando uma mulher reconhece o valor do seu marido, que trabalha, que se esforça, que talvez não consiga colocar tudo que deseja, mas coloca tudo que pode dentro de casa, e aí ele reconhece, aquilo lhe dá ânimo, lhe dá força para continuar lutando. Quando é a mulher que se esforça para ser aquela mulher sábia, para defender a sua casa, para cuidar e edificar a sua casa, e o marido percebe aquilo ali e reconhece, aquilo é como uma água regando uma flor. O reconhecimento é algo que, quando a gente recebe um elogio sincero, aquilo nos alegra. O ser humano, ele tem essa necessidade, tem fome de reconhecimento. É por isso que Satanás chega a Jesus no momento de vulnerabilidade e diz assim: se és o Filho de Deus, te joga daqui para baixo, porque está escrito que Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te livrarem de todo mal. Se tropeçares em alguma pedra, eles te segurarão. Prova para todo mundo que tu és o Filho de Deus. Vai lá no lugar mais alto do templo e te joga, porque certamente serás reconhecido publicamente. E Jesus diz a ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou corromper, como você também não vai corromper, a tua identidade, por causa de uma necessidade de autoafirmação. Justos não se justificam. Aqueles que servem a Deus não podem ser governados por uma necessidade de autoafirmação. Eles fazem porque tem que ser feito. E em algum momento virá o reconhecimento, se não dos homens. O Senhor diz: a minha recompensa está comigo e eu te darei de acordo com as tuas obras. Se ninguém nessa terra te reconhecer, não corrompa por uma necessidade de autoafirmação. Existe um céu que te reconhece. O teu nome está escrito no livro da vida. E o céu te reconhece. E o Senhor te reconhece. Então não permita ser corrompido por uma necessidade de autoafirmação. Como também não permita ser corrompido na tua identidade de filho por causa de uma necessidade de sucesso. Todos nós queremos ser bem-sucedidos, todos nós queremos avançar, todos nós queremos prosperar, todos nós queremos crescer, e o diabo muitas vezes chega para nós e diz assim: eu te dou, basta que tu te prostres e me adores. Eu tenho os reinos da terra e eu dou a você. E ele coloca nas nossas mãos muitas vezes bandejas de prata, cheio de benefícios e propostas. E a gente pode corromper a nossa identidade de filho por causa de uma necessidade de sucesso. E muitas vezes você está
tentando receber ou aceitando receber aquilo que já é teu por direito. Porque quando Satanás oferece os reinos da terra para Jesus, ele podia estar antecipando uma promessa, e Jesus corrompendo por causa de uma necessidade de sucesso, antecipando. Só que diz a palavra que todos os reinos da terra lhe pertencem, e diz a palavra que Jesus nos comprou com o seu sangue, nos fez reino e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Então você não precisa de propostas de reino sobre a terra dado por ninguém. A palavra do Senhor garante que chegará o tempo em que você será colocado em lugares altos como governo sobre essa terra, e é o Senhor quem vai fazer isto. Então não se iluda com o sucesso, não se iluda com a fama, não se iluda com as propostas muitas vezes que te levam a lugares altos. Nós vivemos um tempo de ostentações, de bajulações, de vida de aparência, de vida de Instagram e filtros, e muita gente tem aquilo como uma marca de sucesso. Sucesso real é quando o Senhor nos exalta, é quando o Senhor nos contempla, é quando o Senhor nos abençoa, é quando o que temos, carregamos, ganhamos, vivemos, desfrutamos, a gente sabe que é mão de Deus, proposta do Senhor, é aquilo que a gente usufrui, mas também consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que não nos corrompemos para chegar lá. Essa é a verdadeira prosperidade, esse é o verdadeiro sucesso, e existem coisas extraordinárias para o Senhor sobre a sua vida. Quando Jesus vence no deserto a fome de alimento, a fome de reconhecimento e a fome de sucesso, diz a palavra que os anjos do Senhor vieram e lhe serviram. O diabo lhe deixou e os anjos vieram servir. Meu irmão, se você resistir, ele vai fugir. E quando ele sair, existe uma mesa sendo preparada pelo Senhor, os anjos de Deus te servindo e fazendo coisas extraordinárias. E agora sim, Jesus estava maduro e pronto para sair e começar a pregar, e a pregação dele foi: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. E é aqui que eu termino a mensagem. Tudo que eu falei para você é um símbolo aos nossos olhos, mas é uma realidade a ser vivida para aqueles que entregam a sua mente ao governo de Jesus. Tudo que eu falei hoje aqui, você tem acesso. O símbolo de Israel é uma oliveira, e a Bíblia diz que nós somos como brotos enxertados de uma oliveira brava na oliveira cultivada. O que Paulo está querendo dizer? Que todas as promessas feitas a Abraão são também para nós, por herança em Cristo Jesus. Todas nós temos direito, porque nós somos enxertados nesta oliveira cultivada que se alimenta da seiva que é o Senhor. Agora, para entrar nesse lugar, é essa mudança de mente, é esse lugar onde a palavra do Senhor passa a ser a verdade. É um lugar que os questionamentos, eles são viáveis, mas no intuito de crescer, desenvolver, aprender, não de rejeitar. É um lugar onde o evangelho não é mais relativizado, o evangelho é a verdade. Questionar é importante, porque tem muita gente que usa a palavra para os seus interesses sórdidos. Satanás tentou Jesus com a palavra. Então a palavra por si só pode ser a mãe de todas as heresias. A palavra por si só pode ser o instrumento na mão de pessoas corruptas, corrompidas e corruptoras. Então os questionamentos são importantes, mas questione quem fala, não o que fala. A palavra nós temos que ter no nosso coração como algo comprovadamente puro e genuíno. E quando nós questionamos intenções daqueles que falam, mas a palavra nós não rejeitamos, nós sabemos que ela é a verdade. Aqueles que entenderem isto, nesse mundo, onde ela está sendo colocada para fora das escolas, para fora dos governos,
para fora das casas, até para fora da igreja, em muitos lugares a palavra está sendo colocada. Muitos programas e pouca palavra. Muitos métodos, muitas formas de prender a atenção, mas se você espremer, palavra sai pouco. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado nesse local um temor, uma reverência e um respeito. Eu estou pregando há mais de 50 minutos e eu vejo a igreja prestando atenção em mim, não, aqui ó, na palavra. Ela é vida, ela é poder, ela é cura, ela é a mensagem do autor do Senhor sobre nós, e se nós nos arrependermos, e arrependimento não é um sentimento de remorso, ai meu Deus, como eu não presto, e agora não é isso. Arrependimento é o seguinte: chega, não vou mais viver segundo os conceitos do mundo, vou viver segundo o conceito da palavra. Não vou mais viver sendo influenciado pelo que disse aquele outro, aquela outra mídia, a filosofia, a ciência. Tudo será colocado sobre o aval da palavra. Se estiver na palavra, fica, se não tiver, não serve. Isso é arrependimento genuíno, e aqueles que entram nesse lugar, encontram o reino dos céus, e o reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e é isso que está aberto diante de nós. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé nesta manhã.